minha visão, é um absurdo o São Januário não poder ser utilizado, porque o BEP não garante a segurança lá. Os jogadores entenderam que jogar em São Januário seria a primeira opção, e a diretoria e a torcida do Vasco, porque é uma vantagem de mando, já que o jogo é ida e volta. São Januário não é possível por tudo que a gente já falou aqui. Então, no domingo à noite, estava decidido que ia ser no Maracanã. 2 jogos no Maracanã. Na segunda de manhã eu conversei com pessoas da diretoria também, a tendência era Maracanã, até que na parte da tarde foi levantada a possibilidade do Nilton Santos, da diretoria, com a comissão técnica e também com os jogadores. E esses jogadores, alguns se manifestaram a favor do Nilton Santos, outros não deram opinião, outros preferiam o Maracanã. Então, o que eu soube? Que a diretoria do Vasco, a princípio, no fim da noite, tinha uma posição de vamos escutar os jogadores e entender o que eles vão falar. Até porque ontem o Vasco estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal. Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido, o martelo vai ser batido, se o jogo vai ser no Nilton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de 2 torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Nilton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Nilton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte: acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Nilton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Nilton Santos possui esse terreno. Muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Veni. É o seguinte, para mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Nilton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto, a torcida do Vasco não é identificada com o Nilton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Nilton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Nilton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama. Então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Nilton Santos, a mudança para o Nilton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Nilton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Nilton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Nilton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão.